Você já sentiu que sua fé estava sendo testada? Já passou por momentos em que tudo parecia contrário ao que você acreditava, e mesmo assim, dentro de você, havia uma chama dizendo: não desista? Essa é a fé de Daniel. Uma fé que não depende das circunstâncias, uma fé que sobrevive ao cativeiro, que resiste à pressão, que permanece firme mesmo diante da morte. Daniel era um jovem comum, mas com uma fé incomum. Ainda adolescente, viu seu mundo desmoronar. Foi retirado de sua terra, separado da família, levado cativo para a Babilônia, uma terra estranha, com deuses estranhos, costumes hostis à sua fé. Muitos teriam se rendido, muitos teriam se conformado, mas Daniel escolheu um caminho diferente, o da fidelidade. Ele foi levado para o palácio do rei Nabucodonosor, um lugar de luxo, influência, comida farta, oportunidades. Tudo isso estava à disposição. Mas havia um detalhe: tudo ali era oferecido sob uma condição: que ele deixasse de lado seus princípios, que ele esquecesse quem era, que ele abandonasse sua fé. Mas Daniel não se esqueceu. Logo no início de sua estadia na Babilônia, Daniel enfrentou o primeiro grande teste. Ele e seus amigos foram convidados a comer os manjares do rei, alimentos que, para um judeu fiel à lei de Deus, eram impuros. Aquele banquete representava mais do que comida, representava conformidade com o sistema da Babilônia, uma rendição silenciosa, e Daniel decidiu não se contaminar. Ele pediu uma alternativa. Ele preferiu legumes e água. Preferiu parecer fraco aos olhos humanos do que sujar sua consciência diante de Deus. E sabe o que aconteceu? Deus o honrou. Ele e seus amigos ficaram mais saudáveis, mais fortes, mais sábios. Isso nos ensina algo poderoso. Deus honra quem escolhe ser fiel, mesmo nas pequenas coisas. Daniel poderia ter pensado: é só uma refeição, ninguém vai saber, Deus vai entender. Mas ele sabia que uma fé firme começa nas decisões simples. A fidelidade se constrói naquilo que fazemos quando ninguém está vendo. E por isso, Deus começou a levantar Daniel. Ele foi crescendo em sabedoria, em conhecimento, em graça. Mesmo como estrangeiro, foi ganhando destaque na Babilônia. Mas ser fiel não significa que a vida será fácil. Pelo contrário, quanto mais Deus exalta alguém, mais o inimigo tenta derrubá-lo. E Daniel sabia disso. Anos mais tarde, já com grande influência no reino, ele enfrentou uma armadilha. Seus inimigos, invejosos de sua integridade, convenceram o rei a assinar um decreto. Ninguém poderia orar a qualquer deus ou homem, a não ser ao próprio rei, durante 30 dias. Era uma armadilha direta. Eles sabiam que Daniel orava todos os dias. E ele teria agora que escolher: obedecer ao decreto dos homens ou permanecer fiel a Deus. E mais uma vez, Daniel escolheu a fidelidade. Ele subiu ao seu quarto, abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, exatamente como fazia todos os dias. Ele não escondeu sua fé. Ele não se calou por medo, ele não se dobrou diante da pressão e, como consequência, foi lançado na cova dos leões. A história poderia terminar aí, mas é aí que Deus começa a agir. O mesmo Deus que viu Daniel na oração foi o Deus que entrou com ele na cova. E naquele lugar de morte, Deus mostrou que a fidelidade sempre é recompensada. A boca dos leões foi fechada. Daniel passou a noite ileso, e no dia seguinte foi retirado da cova sem um arranhão. O rei, impactado, reconheceu a grandeza do Deus de Daniel. A fidelidade de um homem mudou a história de um império. Essa história nos traz reflexões profundas. Quantas vezes, ao sermos pressionados, pensamos em desistir? Quantas vezes deixamos de orar por medo do que os outros vão dizer? Quantas vezes escolhemos o caminho mais fácil e não o mais fiel? Daniel nos mostra que a fidelidade é uma escolha diária. Não é sobre grandes feitos,
mas sobre constância. É sobre orar mesmo quando ninguém está olhando. É sobre não se contaminar com aquilo que parece inofensivo. É sobre manter a fé, mesmo quando tudo diz que é mais fácil parar. E você? Em que área da sua vida Deus está te chamando à fidelidade? Talvez você esteja enfrentando uma Babilônia no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua rotina. Talvez você esteja em uma cova, cercado por problemas, medo, injustiça. Mas há uma promessa: Deus é o mesmo que livrou Daniel. Ele continua fechando a boca dos leões. Ele continua honrando aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Fé não é ausência de lutas. Fé é permanecer mesmo nas lutas. Fé é dizer: ainda que me lancem na cova, eu continuarei orando. Fé é confiar que o Deus que permitiu a prova também é o Deus que vai trazer o livramento. E há algo ainda mais lindo nisso tudo. Daniel não se destacou apenas por sua fé, mas por seu espírito excelente. Ele era íntegro, justo, sábio. Sua fé moldava seu caráter. Hoje, Deus continua procurando pessoas assim, fiéis no secreto, corajosas no público, irrepreensíveis no caráter. Não perfeitas, mas dispostas. Talvez você pense: mas eu não sou como Daniel, já errei tanto. Mas Deus não exige perfeição. Ele quer o seu coração. A fidelidade não começa quando estamos fortes, mas quando decidimos confiar mesmo fracos. Se você caiu, Deus pode te levantar. Se você se afastou, Ele pode te trazer de volta. Se você está fraco, Ele te fortalece. A cova pode parecer o fim, mas com Deus é apenas o começo de um novo testemunho. E assim como Daniel foi exaltado depois da prova, Deus também tem um tempo de honra para você. Agora, eu quero te convidar a refletir. Quais áreas da sua vida precisam da fé de Daniel? Você tem mantido sua oração mesmo quando tudo está difícil? Você tem permanecido fiel mesmo quando parece que Deus está em silêncio? Hoje, Deus te chama para renovar sua fé. Não é tarde demais. Não importa onde você esteja, no palácio ou na cova, Deus está com você. Feche seus olhos agora e ore comigo. Senhor, eu reconheço que preciso de Ti. Às vezes, minha fé vacila, minhas forças se esgotam, minha vontade é parar. Mas hoje eu me volto a Ti. Assim como Daniel, quero permanecer fiel mesmo nos dias mais difíceis. Me ensina a orar, a confiar, a não me contaminar. Dá-me coragem para seguir firme, mesmo que tudo esteja contra mim. Fecha a boca dos leões ao meu redor. Me livra do medo, da dúvida, da conformidade com este mundo. Me dá um espírito excelente, que te honre em tudo, e que minha vida seja um testemunho do teu poder. Eu te entrego tudo. Em nome de Jesus, amém. Chegamos ao fim dessa mensagem, mas o que Deus quer fazer na sua vida está apenas começando. A fidelidade de Daniel não foi um ato isolado. Foi uma caminhada diária, silenciosa, constante. E hoje, Deus te chama para o mesmo caminho. Não importa quão difícil esteja a jornada, permaneça fiel. As covas podem assustar, os decretos podem intimidar, mas o Deus que livrou Daniel é o mesmo que cuida de você. Talvez ninguém veja suas lutas, talvez poucos entendam sua fé, mas Deus vê tudo e Ele recompensa os que o buscam com sinceridade. Continue orando, continue crendo, continue confiando. A fidelidade não garante uma vida sem lutas, mas garante que você nunca estará sozinho nelas. Lembre-se, Daniel não foi livrado da cova, mas foi sustentado dentro dela. Talvez você esteja no meio de uma batalha agora, mas mesmo aí Deus está com você. Ele não perdeu o controle. Enquanto o mundo tenta te moldar, Deus te chama a permanecer firme. Não se contamine, não se curve, não pare. Você pode até chorar, mas siga com fé. Pode se cansar, mas não desista. Deus ainda escreve histórias com finais surpreendentes, e a sua história está nas mãos dele. A fidelidade de hoje será a colheita de amanhã. Confie, descansa, espera. Se você sentiu essa palavra tocar seu coração, compartilhe com alguém.
Seja um instrumento de esperança na vida de outra pessoa. E lembre-se, quem permanece fiel em tempos difíceis é exaltado por Deus no tempo certo. Vamos encerrar orando juntos. Senhor, obrigado por falar ao meu coração. Quero permanecer fiel, mesmo quando tudo parece difícil. Me ajuda a confiar, a orar, a não desistir. Assim como Daniel, quero te honrar em cada detalhe da minha vida. Me livra daquilo que tenta me afastar de ti. E me sustenta em cada passo, em nome de Jesus. Amém.